Bom dia, seja bem-vindo você empresário para mais um Oduscast. Já tivemos aí 6 convidados, vocês estão ficando acostumados, todo convidado compartilhando muito conteúdo, muito conhecimento bacana de gestão que vai fazer diferença na empresa de vocês. E aqui a gente está hoje começando esse Oduscast com um tema muito interessante para os empreendedores da área de material de construção. E quem não é da área de material de construção, também preste bastante atenção, porque você pode fazer o equivalente ao seu negócio, à sua loja, à sua empresa. Você empreendedor que está na fase inicial e reclama bastante, assim, cara, se eu tivesse mais dinheiro eu conseguiria empreender melhor. A gente está aqui com o Gelvan Ribeiro, diretor fundador da Ribeiro Material de Construção. Foi um empreendedor que começou pequeno, ele vai contar um pouquinho da história de vocês. E hoje tem um home center, que é uma loja com vários setores para o material de construção, e vai compartilhar um pouquinho da história dele. Gelvan, muito bom dia. Obrigado por aceitar nosso convite e estar presente com a gente aqui hoje. Bom dia a todos. Realmente é um prazer imenso compartilhar a história, a experiência, que certamente vai estar ajudando pessoas aí que talvez estão no momento aí de dúvidas. Contribuir sempre é muito bom. Fico muito feliz de estar aqui. Perfeito. E Gelvan, a gente se conhece não tem muito tempo. Isso. Você também é associado da Associação de Jovens Empresários. Eu falo bastante aqui no Oduscast. Legal. É uma comunidade de empreendedores locais, de jovens, que tem os seus negócios, mas arrumam um tempinho para tocar, conhecer outros empresários, aprender um pouquinho entre si, criar uma comunidade, né? Sim. E quando conheci você começou a ser mais atuante na AGE e eu percebi um detalhe especial, que além do material de construção, você é um cara que está antenado nas tendências do marketing digital, de estar comunicando para outros empresários também como é o seu negócio, dando dicas. Isso é bacana demais. De onde surgiu essa iniciativa de compartilhar o conhecimento de empresário que você vai evoluindo? Então, assim, eu sempre tive essa, vamos dizer assim, essa vontade de compartilhar, porque assim, o aprendizado, o crescimento é uma coisa que me move, né? Então, com o passar do tempo, eu fui percebendo que quanto mais eu estava ali trocando experiência, trocando conhecimento, eu aprendia mais ainda. Então, é uma forma, vamos dizer assim, que eu penso em mim e penso nos outros ao mesmo tempo, né? Então, eu sempre tive um prazer. Algum tempo atrás, eu e a minha esposa, a gente estava conversando e a gente pensando assim, rapaz, quais os locais, entidades aí que a gente pode fazer parte, porque todo empreendedor, como tu sabe, é meio solitário, né? Eu digo que é um bicho diferente, que poucos se entendem. Então, a gente ali meio que focado 7 anos, basicamente focado só na empresa, sem se relacionar tanto com entidades, a gente fez uma lista de entidades assim que a gente imaginou que poderia contribuir, aprender. E a primeira que eu fui, né, eu meio que fiquei decepcionado, porque o pessoal lá, a gente tentando conversar, trocar ideia, perguntar, e o pessoal muito fechado demais. Sim, assim, com aquela ideia que se eles estivessem passando algo, iriam perder. E isso não me atraiu. Foi aí que a gente começou a buscar, aqui dentro do Maranhão, onde tivesse uma entidade mais aberta, mais parecida com a gente, e a gente chegou até a AGE. E foi lá que a gente descobriu pessoas assim como você e outros empreendedores que gostam dessa mesma troca, né? E isso é muito rico. Eu realmente, assim, fiquei muito feliz quando encontrei os bichos da mesma espécie ali, tudo junto. Eu agradeço, porque para quem está assistindo a gente, eu sou o atual vice-presidente dessa associação, e a gente tem um nível de maturidade, de pessoas que tem a gente tem muitos defeitos também, tem muita coisa que precisa ser melhorada, mas a gente tem um nível de maturidade para uma associação que, assim, eu sou bem humilde de dizer que a entidade tem 18 anos. Então, 18 anos atrás eu era menino ainda, estudante, e já tinha gente fazendo esse associativismo. Então, com 18 anos de história, tem que amadurecer alguma coisa. Sim. Não é possível que não preste para nada. Verdade. Então, assim, falando um pouco da minha história, né? Meus pais vêm do setor de material de construção. Eu, desde os 14 anos que eles começaram, assim, voltando um pouquinho atrás, o meu pai começou como ajudante de pedreiro, minha mãe
ela trabalhava numa empresa, mas depois que teve eu e meus 2 irmãos, ela teve que deixar o trabalho para cuidar da gente. E para ajudar meu pai, ela vendia coisas na rua, tipo cosmético, roupa. Eu até brinco com ela dizendo que ela era distribuidora internacional, porque ela ia lá para o Paraguai, comprava lá e vinha revendia. E isso foi por muito tempo. Meu pai chegou a ser mestre de obra, né? Tinha a equipe dele. E eu lembro que ele falava muito assim: olha, quando eu estiver mais velho, eu pretendo ter um negócio, porque quem trabalha na construção civil sabe que é um trabalho muito pesado, né? Muito fisicamente, exige demais. E ele tinha isso em mente. E um dos clientes dele, na época, era um dono de uma loja de material de construção aqui na cidade. E ele, olhando aquilo ali, ele viu que se identificou: construção civil, varejo de material de construção. E a minha mãe, ela sempre teve a pegada mais de comunicação, de clientes, de relacionamento. E o meu pai sempre foi mais dessa parte administrativa, técnica. Então, juntando, deu muito certo. Entendi. Né? Eu tinha 14 anos na época e aí eu estudava à tarde, ficava com eles de manhã, na entrega, atendendo, arrumando mercadoria. E eu acabei gostando, por osmose, de estar ali, né? Do mercado, dos produtos, começou a entender, começou a falar com o cliente, saber explicar, né? Isso, gostei bastante mesmo. Dentre meus irmãos, que meus irmãos também ajudavam, né? Então quantos irmãos, Giovanni? São 3, sou eu mais 2, um homem e uma mulher. Ela, por exemplo, minha irmã, hoje ela é médica, uma área completamente diferente, e meu irmão, ele é dono de uma academia. Então, eu, de fato, gostava daquilo e sempre queria isso para minha vida, né? Quando eu cheguei com 18 anos, na minha mente, eu imaginava assim: o pai ia chegar para mim e ia dizer assim: vamos continuar o trabalho, porque na minha cabeça, né, todo pai quer que tenha ali uma continuidade através dos filhos. E meu pai disse: não, olha, tá enganado, aqui na cabeça dele era um negócio pequeno, que eu ia só perder tempo em vez de crescer, em vez de buscar novos ares. Ele diz assim: ó, não dá, o nosso plano é esse, e a gente não quer crescer muito, porque na cabeça dele crescer muito dava muita dor de cabeça, que até dá, né? Mas, tipo assim, de onde eles vieram, né, que meu pai e minha mãe do interior, eles chegaram aqui muito pobres, e onde eles já tinham chegado, tipo assim, já tinha um certo conforto, uma certa, entre aspas, segurança. Eles já chegaram a um padrão de classe média. Isso. Que tinha a empresa deles, tinha uma renda, conseguiu criar bem os filhos e falou assim: não, estamos bem. Não vamos acelerar, vamos só manter, né? Vamos dizer assim. E naturalmente eu respeitei bastante, porque como filho eu acompanhei toda a jornada. Meu pai sempre foi uma pessoa muito trabalhadora, de domingo a domingo. Minhas memórias de criança dele é sempre ele chegando muito tarde. E a nossa casa, por exemplo, ela levou 14 anos para ser construída, porque o pai construía, né, com a ajuda de, logicamente, alguns ajudantes, mas ele ali, como pedreiro, levou 14 anos para terminar. Conciliando o tempo de trabalho com o tempo de lazer em casa, que era o lazer construir na casa. Perfeito. Então, isso aí, ele foi um exemplo muito forte para mim, ficou muito marcante, assim, a força do trabalho, que as coisas dava para alcançar sim, mas teria que ter sacrifícios, e isso aí tudo eu vi. Então, quando chegou meus 18 anos, ficou muito claro assim que eu deveria buscar minha jornada. E aí, minha primeira experiência foi em loja de material de construção. Também esse cliente que ele tinha, que tinha uma loja, eu fiquei lá insistindo com ele por 7 meses. Eu lembro muito bem que eu ia todo mês lá. Tua função era qual? Aonde? Nessa empresa. Vendedor. Vendedor De loja de material de construção. Nessa primeira experiência, nessa primeira empresa aí, eu passei 7 meses, porque eu ia lá sempre procurando algo para venda, e eles queriam inicialmente até dar uma vaga, porque era filho, né, da pessoa que ele conhecia, no administrativo, e eu nunca me identifiquei assim, né, meu perfil, apesar... Eu até cheguei a pensar, quando você falou, que era por isso que eu perguntei, que era uma coisa administrativa, mas não, foi para vendas logo. Para venda, apesar de eu ser... na época, ser uma pessoa muito tímida, muito mesmo, assim, meu perfil comportamental, eu sou uma pessoa introvertida de fato, não sou daquele que chega nos lugares e tal, eu falo, converso, mas
eu era de fato muito tímido, mas por olhar minha mãe, por olhar aquele relacionamento que ela tinha com o cliente, com as pessoas, aquilo me chamava muita atenção e eu quis aquilo para minha vida. Então eu entendi que na área de vendas seria a forma de eu chegar ali onde eu queria mais na frente. Então trabalhar com vendas era algo que me chamou a atenção. Em material de construção, melhor ainda, né? Giovan, a gente está aqui com 7 pessoas online assistindo a gente. A Farmácia Brasileira mandou um bom dia, pessoal. Vamos adquirir mais conhecimento. O Gidelvan também aqui está nos prestigiando. E é interessante, já no começo dessa tua história, falar, porque assim, as pessoas, a população, o cidadão no geral, olha o empresário com muitos mitos, né? Isso. Assim, cara, o empresário é o cara que tem dinheiro, é o cara que tá bem, é o cara que eu quero ser igual. E começa a pensar muita coisa e pensa que a vida do empresário é fácil. E muita gente eu vou dar um exemplo. Sua loja fica no Maiobão, né? Isso. Passo Lumiar. É uma loja grande, é um home center de um tamanho enorme. Aí quando o cara que tá por trás disso aí tem muito dinheiro. Isso aí veio de algum lugar, isso é filho de político, isso aí ou é o prefeito ou é o filho do prefeito. E como você compartilhou, é uma história de cidadão normal, uma dona de casa que criou os filhos, teu pai como pedreiro, resolveu empreender. Sim. Que aí pegaram o baque inicial do pequeno comércio, deixou um grande dinheiro para te começar o teu. Não foi por aí, né? Na verdade, nem deixou tu entrar nessa empresa, essa pequena empresa da família, porque não cabia. Era um sonho pequeno ainda pro trabalho que eu imaginava que ele viu o filho dele. Isso. Então a gente tá na parte da história que falou assim, meu filho, aqui não. Procure seu rumo. Mas aí, vamos lá, vamos linkar essa parte da história que a gente junta essa experiência de vendedor até o início desse negócio aí, com muito dinheiro ou com pouco dinheiro. Com pouquíssimo dinheiro, porque na verdade o plano era, eu vou trabalhar, né, para os outros, vou trabalhar aí inicialmente, como eu falei, na loja de material de construção, para juntar um dinheiro para lá na frente, né, montar minha loja. Esse era o grande sonho. E eu tive, antes de abrir... Já entrou sabendo disso? Tinha um número, uma meta assim, cara, eu vou juntar tantos mil? Não, porque, na verdade, eu não tinha essa visão precisa de investir tanto. E aí, eu nem sei. Hoje, olhando... Queria ter um negócio. Hoje eu acho até que era uma benção, que talvez, se eu fosse me limitar a valores, talvez fixos, eu talvez não começaria, porque a minha história, como eu vou chegar lá, eu iniciei com R$8.000, era todo o dinheiro da minha conta. E eu lembro que depois de 3 anos de aberta a loja, eu fui ver um plano de negócio do Sebrae e tinha lá, para montar uma pequena loja de material de construção, R$325.000. Ainda bem que tu não leu isso antes. Pois é, ia criar uma crença que não dá, não tem como. Mas aí tem muita gente também que, por curiosidade, quando sabe da história, fica dizendo assim, João, mas é impossível abrir uma loja de material de construção com 8.000. Eu digo que não é. Por quê? Porque assim, para te ter sucesso no negócio, precisa de basicamente 2 coisas: capital e habilidade, conhecimento do mercado. A questão que vejo muita gente que não tem capital e não tem conhecimento e quer empreender. Aí é quase que 100% de certeza de dar errado, né? Na época, eu não tinha dinheiro de fato, mas tinha todo o know-how, tinha criado uma credibilidade junto ao fornecedor. Fora essa experiência de vendedor, que foi a primeira, tu teve outras experiências em... Sim, saindo dessa empresa, que na época eu fui fazer faculdade, o gerente lá não gostava da ideia de quem fosse vendedor fizesse faculdade. Me demitiu e eu fui vender consórcio. Eu lembro que minha jornada toda foi na área de vendas. Eu vendi consórcio, suplemento, marketing, entrei em marketing de rede, tudo nessa intenção de juntar dinheiro para um dia ter a loja. Mas nesse trajeto eu juntei tudo, menos dinheiro. Juntou experiência, juntou dívida. Porque, por exemplo, o meu primeiro negócio, antes de montar a Ribeiro, eu tive 2 outros negócios que eu quebrei. O primeiro foi de serviço financeiro. Eu lembro muito bem que Por que serviço financeiro, né? Essa questão de empréstimo, consignados. Na verdade, foi porque eu analisei qual era um negócio que tivesse menos necessidade de capital. E eu vi, rapaz, dá para fazer numa salinha, uma equipe pequena e tal. Fui,
Com pouco capital iniciei, depois de 6 meses quebrei. Por quê? Incompetência. Incompetência financeira, de gestão de pessoas, de liderança, de venda estruturada, porque muitas das vezes a gente é um bom técnico, um bom vendedor e acha que isso é suficiente para ser um bom empreendedor. E aí quando passa para dentro, ele vai ver que tem muitas frentes, né? De pessoas, fiscal, contábil, jurídico, de financeiro, fluxo de caixa, é tanta coisa que, por eu estar despreparado, porque eu vejo muita gente também, quando quebra, pergunta, cara, por que tu quebrou? Aí eles vêm, foi a crise, foi a política. Foi o mercado, foi o cliente. Foi o cliente. E, na verdade, eu sempre tive isso em mente, que 100% da responsabilidade da coisa dar certo ou não é minha. E se eu fico buscando desculpas, é só mais uma forma de eu tirar a responsabilidade de mim e ficar lá como um coitadinho, uma vítima. E eu nunca gostei desse pensamento. Para mim é muito claro, assim, quando é que eu comecei a buscar conhecimento. Eu lembro perfeitamente, foi com 17 anos, eu entrei numa empresa de marketing de rede e lá tinha uns CDs, né? E a maioria que está ouvindo aí não... Estudar por CD é coisa de outro mundo agora. Era um Discman. Então eu ficava ouvindo no ônibus alguns áudios sobre mentalidade de sucesso e toda vez que eu vinha da escola eu estava ali escutando e eu lembro que bem ali a chave virou para buscar conhecimento, porque lá falava, líderes são leitores, líderes são pessoas que buscam conhecimento faz a virada de jogo. E aquilo entrou muito forte na minha mente com 17 anos. E dali para frente eu disse, eu tenho que buscar conhecimento. Eu preciso ser essa pessoa. E Giovana, nessa fase aí do primeiro empreendimento, que foi a financeira, né? Sim. Você tinha quantos anos? Eu tinha 24 anos. 24 anos. Então, pessoal, a gente começa a perceber que o perfil empreendedor, ele nasce na gente e ele precisa ser desenvolvido. Sim. Não é ter a vontade de empreender e já esperar que vai ter sucesso, que vai acontecer. Cara, precisa se desenvolver. A gente pode se desenvolver com um emprego, empresa dos outros, assim, mas atuando lá internamente como um intraempreendedor. Sim. Atuando como se a empresa fosse sua. E quando você for colocar para ter o seu negócio, lembrar de estudar as outras áreas. Eu costumo falar, Giovana, que para ser arquiteto, para ser engenheiro, para ser advogado, para ser médico, o cara estuda pra caramba. Mas para ser empresário, ele tira isso da rotina. Verdade. Tem que ter rotina diária, quem sabe 2 vezes maior do que um profissional de uma faculdade estuda. E a gente acaba esquecendo disso. Então você hoje que está investindo 1 hora num podcast como esse, com 2 empresários que já estão no mercado, estão atuando, faz muito sentido para você. E o primeiro ponto do Giovana, tipo assim, com a financeira, né, teve a iniciativa, mas faltou a base. Faltou a base. Base de conhecimento para as outras áreas e desenvolver o negócio. Não, com certeza. Então, com a quebra aí do primeiro negócio, foi uma lição muito interessante. Naturalmente, a gente fica meio triste, meio frustrado, essa é a palavra, mas como o sonho era muito claro na minha mente de buscar a loja, de ter aquele negócio para iniciar, eu fui continuar no mundo das vendas. Na época eu entrei na parte de venda direta, através do sistema de marketing multinível, desenvolvi uma rede em várias cidades, era um trabalho externo, né, de desenvolver. Eu lembro que, como a gente trabalhava com pessoas autônomas, que não tinham um vínculo empregatício, a gente tinha que se adaptar a horários, e muitas das vezes eu lembro que eu dava treinamentos que a pessoa dizia, eu só tenho o horário 10 horas da noite para receber treinamento. Eu ia lá 10 horas da noite, ficava até 1 hora da manhã, isso N vezes, porque eu sabia que todo aquele trabalho, ele tinha um objetivo. Como eu falei no início, assim, o objetivo maior era o ganho financeiro, mas eu fui percebendo as habilidades, comunicação, liderança, né? Isso foi sendo desenvolvido. E então, esse negócio, né, que eu considero esse negócio aí da venda direta como um negócio, meu segundo negócio, eu passei 3 anos e meio desenvolvendo ele e terminei ele com dívidas, né? A questão da dívidas porque na época eu sempre achava que a venda direta no modelo que eu estava era um negócio próprio, de fato, mas não era, porque tinha pessoas acima de mim
que elas poderiam simplesmente cancelar meu cadastro e receber toda a renda da minha equipe. E foi o que aconteceu. Eita! Foi um baque, assim, outro aprendizado sobre pessoas, confiança e, enfim, recomecei novamente na área de vendas e eu lembro que eu ia iniciar um negócio de internet e telefonia, porque nessa minha trajetória eu trabalhei muito com operadoras, com venda externa, principalmente atendendo empresa. E aí tinha uma oportunidade de abrir esse Operador, negócio. você fala telefonia? Telefonia. Oi, TIM, esse povo aí é Vivo. Trabalhei representando eles, atendendo empresas. E aí eu tinha uma oportunidade de abrir um escritório de representação nessa área. Eu lembro que eu e Michele estávamos já organizando, limpando lá o espaço, e eu fui visitar minha mãe. Na época eu já estava casado, fui visitar minha mãe, que tem a loja dela num determinado bairro aqui. E na época ela estava num processo de quase separação do meu pai, porque assim, que é um outro ponto importante de abordar aqui. Eles trabalhavam juntos, né? Tinham, vamos dizer assim, as vontades muito parecidas, de construir a família, né? De sustentar os filhos, crescer e tal. Mas a visão de futuro do negócio era bem diferente. A mãe é uma pessoa mais agressiva, mais expansiva, meu pai é mais tradicional, mais seguro, vamos dizer assim. Então tinha muita divergência e eles brigavam bastante. E eles tiveram uma sacada que foi a salvação do casamento. Foi cada um abrir a sua loja, né? Quem não conhece a história diz assim: eles estão expandindo, estão crescendo. Não, era para não separar. E daquele dia em diante foi interessante que o pai falou para a mãe e vice-versa: você não opta em nada, não dá pitaco em nada, eu fico aqui, tu fica aí. E foi a fórmula que deu certo. Cada um cuida da sua loja. Hoje a loja do pai deve ter um pouco mais de 15 anos, da minha mãe deve ter uns 25 anos, cada um na sua. E na época que ele estava nesse processo aí de separa, não separa, eu fui visitá-la. E foi para mim triste, porque a loja, na época, já estava há 15 anos operando no mercado, vendendo R$35 mil por mês, tendo 9 funcionários. Nossa. Com uma dívida já acumulada, porque assim, emocionalmente, para quem já passou por situações de briga de casal, sabe, como sócio, sabe que aquilo interfere no dia a dia. A pessoa, ela acaba não conseguindo pensar, trabalhar direito, e a mãe estava nesse estado. E além de quebra, tinha uma equipe muito ruim, eticamente falando, tecnicamente falando. Eu lembro que eu quando já estava lá, a gente organizando lá umas fechaduras, a gente encontrava dinheiro dentro das caixas, ou seja, estavam desviando, né? E essa visita, que era uma visita de filho, eu vendo aquela situação como, de certa forma, eu fiz parte, né? Cresceu junto com o negócio, né? Questão emocional, né? Eu digo, cara, isso aqui não pode acabar, porque do jeito que estava indo ia acabar, porque mentalmente, psicologicamente ela não estava conseguindo. Então eu me ofereci, eu disse: mãe, eu tô para montar um negócio, mas se a senhora aceitar, eu posso vir para cá para lhe ajudar, né? Aí ela gostou muito da ideia, ela disse: poxa, seria muito bom, porque de fato eu sempre tive um pensamento muito parecido com o dela, do meu pai nem tanto, né? Mas dela principalmente. E ela disse assim: eu acho que vai dar certo sim. E para minha surpresa, assim, eu fui para ajudar, mas o que aconteceu? A única coisa que eu sabia fazer era vender. E vender, quem todo mundo sabe aqui, que o foco de todo negócio, o foco, mas não total, mas a maior parte tem que ser na venda. Sim. Porque sem venda a coisa não acontece. Mas eu tive a oportunidade de aprender a comprar com ela, entender todo o processo de compra, de marketing. E na época eu lembro que eu disse assim: mãe, mas assim, para começar eu queria só um ponto, a gente entrar em acordo, a senhora me dá a carta branca para eu colocar algumas ideias em prática, porque assim, não sei, tu já trabalhou com teus pais alguma vez? Mamãe, meus pais são separados desde que eu tinha 7 anos, aí mamãe veio para São Luís com 3 meninos também, eu e mais 2 irmãos.
E ela sempre foi empreendedora, mas empreendedora assim, de vender roupa, de sacoleira, de ter um restaurante, de ter uma sorveteria, de ter uma lanchonete. Então eu sempre trabalhei com ela mais como funcionário, atendendo, ajudando. Pois é, a gente como funcionário, a gente como filho tenta dar ideia. Ah, não funciona. Não funciona. Aí vem um outro, depois de 2 anos, fala a mesma coisa, aí ela chega, olha... a novidade aqui, vou fazer tal coisa que fulano falou. Eu digo, mas essa ideia eu já tinha falado. Então acontecia muito na época que eu trabalhava, ajudava eles, né? Eu disse para ela, mãe, me dê a oportunidade de eu colocar meu ponto de vista também. Aí ela deu carta branca e aí eu comecei de fato a mexer algumas no layout da loja, chamei a equipe, falei, gente, minha intenção é ficar com todos vocês, mas aí a gente vai testar vocês para ver se estão comprometidos. Resumindo, dos 9 só ficou 1. Pô, mas uma empresa de 30 mil tem 9 funcionários, tipo assim, de cara a gente já percebe que tem alguma coisa errada, né? Tem uma coisa errada. E ia fechar. Já tava com muita dívida. Na época, eu acho já chegando nos 100 mil reais. E pra época, né, Tu tinha quantos anos nessa época, Giovanni? Foi exatamente há 10 anos atrás. Porque eu tenho 8 anos hoje de Ribeiro, eu fiquei 2 anos lá com ela. Então, há 10 anos atrás eu tinha 29, hoje eu tenho 39. Eu falo isso para quem tá acompanhando a gente entender a trajetória. Isso. Dos 18 anos, que tu não conseguiu entrar. Isso. Do 24, com o empreendimento que quebrou. E aí, com 29, isso. Já com toda uma trajetória de vendas desenvolvida. E assim, até esse ponto da história, o que eu consegui pegar aqui 2 grandes lições. Uma primeiro do psicológico. Eu vejo muita gente falando mal do autoajuda, falando mal do coach. E a gente tem que entender dois viés. Do que se tornou o coach, a abordagem massiva, chata do que aconteceu, mas entendendo que o desenvolvimento mental do empresário, ele é fator-chave para o sucesso. Tu teve a oportunidade, como tu falou, com 17 anos, de começar no Discman, fortalecer tua mente, se preparar. Eu, graças a Deus, eu tive essa oportunidade com 14 anos, um pouquinho mais cedo também, de começar a ler sobre esse preparo mental do empresário, da mentalidade de crescimento. E eu digo que os empresários que têm essa blindagem mental estão mais preparados para crescer. Porque muita gente que tem uma ideia boa, tem uma força de trabalho, mas quando começa os altos e baixos, começa os desafios, como você falou, um casamento pode desmoronar, uma relação com a família pode estar atritada, pode acontecer muita coisa. Então o empresário tem que saber lidar com isso, saber contornar, e esse desenvolvimento mental, ele tem que vir através da leitura, da conversa com outros pares. Se a gente não fizer isso, a gente acaba ficando refém das nossas emoções e prejudicando o negócio. Não, com certeza. Então, até esse momento, eu vi tanto da parte da sua mãe como a sua, uma força nesse sentido. E o ponto do primeiro negócio quebrou porque não tinha background. E aí eu já fiz a ligação aqui. A Ribeiro hoje, Home Center em matéria de construção, cresceu porque nessa fase foi que tu desenvolveu, né? A área de compras. A gente conversou no podcast passado com o Felipe Almeida, ele falou, Felipe, para expandir, o segredo é a gente se preparar. É a gente desenvolver um setor de logística, é a gente desenvolver uma equipe. E aí eu percebi então que nesses 2 anos, no negócio da sua mãe, tu se desenvolveu enquanto gestor. Isso. Eu me coloquei como dono do negócio, né? Eu entrei como um gerente, entre aspas, vamos dizer assim, mas eu chegava às 7h30, ia para casa às 9 horas da noite. Disso de segunda a sábado, domingo ficava até 2 da tarde trabalhando, porque eu entendia que ali tinha uma oportunidade, como eu falei, primeiro de ajudar ela, mas também de aprender, porque aquele dia a dia ia me acrescentando bastante, muito mesmo. Somado, como você falou, a questão dos livros, das palestras, cursos, eu viajei já bastante assim pelo Brasil. Eu lembro uma vez que eu fui para Maringá, no Paraná, e tinha lá um custo de R$3.000 para mim me deslocar para lá. E éramos um grupo aqui de, acho que uns 100 líderes. Eu fui o único que foi e fui muito criticado, né? Rapaz, mas como é que tu vai sair daqui? Não vale a pena. E às vezes, eu falo para as pessoas, às vezes é uma frase, uma palavra faz toda a diferença. Eu lembro que nessa palestra lá, falou sobre um autor chamado Anthony Robbins, né, um coach, um escritor americano. Quando eu vim, eu lembro que na época financeiramente eu estava muito ruim
E aí eu fui pesquisar o livro e quanto custava. R$50. Naquela época eu não tinha esse valor. Eu lembro perfeitamente que eu botei lá no Google, baixar livro, versão em PDF, alguma coisa assim. E tinha lá uma versão. Eu fui imprimir, li e o que eu aprendi ali, é muito claro hoje, olhando assim para trás, fez muita diferença na minha atitude. Que eu era uma pessoa assim que tinha muito esforço, mas pouco resultado. Então, através da leitura, né, do aprendizado, foi que deu a virada de chave. Então, na loja da minha mãe, passei esses 2 anos. A minha esposa, na época, a Michelle, ela tinha um salão de beleza que a gente tinha comprado na época para nos manter. Não era um negócio que a gente gostava, mas ela estava lá. Depois de 3 meses, eu na empresa da minha mãe, eu convidei ela para vir nos ajudar, apesar dela não entender também de material de construção, mas tinha uma noção de parte administrativa que ela já tinha trabalhado, então ela ficou na retaguarda do administrativo e eu fiquei nessa parte de venda. Então, de forma resumida, nesses 2 anos a gente saiu de um faturamento de 30 mil para 300 mil. Nossa. Foi muito interessante, que depois de 3 meses, na verdade, porque assim, quando a gente consegue ajustar essa parte de venda, marketing, compra dentro do varejo, ele faz uma diferença muito grande, porque aí, quando a gente ajustou, aumentou as vendas, consequentemente o lucro e começou a gerar caixa. Então, a gente saiu ali de dívida no primeiro mês para depois de 3 meses já ter saldo em conta, já ter pago algumas dívidas. E principalmente dar uma força, dar uma energia para a equipe, para a própria mãe, que ela começou a ficar bastante animada. Isso foi muito bom, deu muito gás assim para a gente crescer de 300 para 3 mil em 2 anos. E eu lembro que lá é um terreno de 1.000 metros quadrados, a loja tem 300 metros quadrados. E eu falei para ela, mãe, a loja já está pequena, já está vendendo muito, e de fato a coisa já estava bastante aquecida. Eu disse, mãe, vamos aumentar. Aí ela me lembrou da conversa que eu tive com 18 anos, né, do crescimento. Ela disse, meu filho, lembra, eu não tenho vontade de crescer, isso aqui para mim está muito bom. E só que assim, para mim e minha esposa, não era ainda nosso sonho, né? E foi que a gente chegou no acordo. Então eu disse, mãe, então tudo bem, eu vou montar minha loja. Aí nesse tempo que eu estava trabalhando para ela, eu comecei a visitar... Vamos parar aí. Sim. Que aqui o tema do podcast é o início dessa loja. Então vamos dar aqui bastante atenção, que a gente quer saber o passo a passo, o tutorial de como abrir uma empresa com essa história, com essa história que você desenvolveu, mas com pouco dinheiro. Sim. Mas antes disso, eu tô com 2 curiosidades, antes da gente passar para esse assunto. 2 coisas importantíssimas que ficaram aqui de curiosidade. O que teu pai falou desse crescimento, rapaz? Como é que ficou a outra loja dele? Pois é. Ele olhava, ele no começo ele criticava bastante, porque ele chegava à noite em casa, porque na loja da minha mãe, na parte de cima é a residência deles. Aí ele chegava mais ou menos umas 8 horas, 8h30, e via a gente lá fazendo treinamento, limpando loja, lavando loja, e ele balançava só a cabeça assim, dizia assim, rapaz, isso é coisa de doido, isso aí é perca de tempo, pra que esse ritmo todo? Mas com os resultados eles foram vendo que estava no caminho certo. E ele assim, até hoje ele continua com a loja lá, vamos dizer assim, de forma organizada, é bem lucrativa, mas só que ele nunca investiu em expansão. A mãe, ela sempre melhora a loja dela, sempre está inovando, reformando, e ele não, é mais tradicional. Mas assim, eu sinto que ele ficou feliz porque, de certa forma, aquilo que ele começou a construir não ia mais fechar, né? Que ninguém quer que um negócio feche. É muito triste quando fecha, e ele ficou bastante animado depois dos resultados. Ele viu que os fundamentos foram preenchidos, né? Sim, sim. Perfeito. A outra curiosidade que eu tenho é, quando você chegou tinha 9 funcionários. 9. Fez um trabalho, diminuiu para 1. Foi. E aí com esses 300 mil aí já tinha precisou de uma equipe de quantas pessoas? Nas mesmas 9. Na verdade, eu fui trocando, né, aos poucos. Foi porque uma loja não tem como trocar todo mundo de uma vez, mas os primeiros que eu troquei foi o pessoal da venda, que justamente tinha que estar alinhado, né? A questão de valores, eu acredito muito que as pessoas têm que estar alinhadas os valores, se é honestidade, é crescimento,
respeito. Então eu percebi que eles não tinham os mesmos valores da gente. O meu valor e da minha mãe é igual, é parecido demais, né? Logicamente. Eu adotei os valores dela para minha vida. E eu vi que a equipe não tinha. Então eu fui substituindo e trazendo pessoas com uma visão de crescimento. Porque muitas das vezes eu já vi muita gente perder tempo com quem não quer. Cara, é muito cansativo, é estressante. Ixi, só trabalha com quem realmente quer. E o que quer não é o que fala que quer. É o que tu percebe na atitude dele, né? Então, ficou a mesma equipe de 9, aí só que com um faturamento de 300 mil ficou bem mais interessante. Que a média de lucratividade de loja de material de construção fica em torno de 15%. Então, é um valor muito bom. De uma situação de endividamento, né? Sim. Passar para um faturamento desse com essa margem. Isso. É o resultado de um bom trabalho, realmente de uma fórmula de quem cresceu. Sim, sim. Então, vamos começar o bloco, Isso. que tá todo mundo curioso. Como é que a gente consegue iniciar um negócio do zero com pouco dinheiro? Pronto. Então, no varejo, né, uma das primeiras coisas que precisa ter são prateleiras, gôndolas, né? E quando eu fui fazer orçamento, era uma coisa caríssima. Hoje, se for trazer a preços de hoje, era tipo assim, teria que investir 100 mil reais. Eu digo, como? Aí o que foi a sacada que eu tive? Eu passando em frente a uma sucata, vi lá que eles vendiam umas prateleiras usadas, porque eles compravam... Não era gôndola. Era prateleira que dava para adaptar. Ou já era gôndola? Era gôndola de supermercados que já tinham... porque as grandes redes, elas trocam, né, em tempos e tempos, e vende como sucata. O pessoal que compra misturado várias coisas, e aí internamente eles vão separando e agregando valor. E aí quando eu fui lá, aí tinha, por exemplo, um vão de 3 metros. Aí a pessoa diz assim, 300 reais. Eu digo, e novo era tipo 15 mil reais. Aí por quê? Para eles também, eu pensando aqui, eles não tinham percepção do valor real. Eles tinham uma noção, eles queriam uma margem. E eu vou além, Giovan. Eu tenho um amigo, o Léo, o da Age. Sim. Ele me mostrou um negócio que ele foi num leilão e comprou um lote lá, que era um armazém fechado. Aí eu, Léo, o que tem nesse armazém aí? Ele, eu não sei. Sei que o preço é tal, eu vou dar. Lá, quando eu abrir, eu vou descobrir. Olha aí. Mas Então, compra barato para ir descobrindo. Aí, assim, às vezes tem coisas que podem ser usadas para empreendedores, como caiu como uma luva para ti. Sim. Talvez tem outras coisas que fique perdido. Porque eu acho que o principal ponto aqui é a tua mentalidade, ela tá aberta e tu ter a convicção que vai aparecer algo. Sim. Porque quando tu passa para tua mente, não tem jeito, é impossível, beleza, já mandou uma mensagem para ela assim, não te preocupa mais com isso, que isso aí já está resolvido. Mas quando tu abre uma lacuna lá na tua mente, mesmo tu dormindo, a tua mente, teu cérebro, ele fica buscando soluções. E eu lembro, como eu falei, eu estava passando numa avenida de alta velocidade e eu vi rapidamente. O cérebro projetou ali, olhou... Eu disse assim, prateleira, aí eu fiz o retorno, cheguei lá e vi a oportunidade. Então eu tenho certeza, se eu tivesse fechado, eu não chegaria ali. Então eu ia comprando, que eu ganhava na época R$1.500, lá como salário, minha esposa, a Michelle, R$1.000, e a gente pegava nossas economias e começava a comprar essas prateleiras e guardar. Então tu começou a montar o negócio antes, assim, tu não saiu da empresa da tua mãe e abriu. Não. Tu já começou com as economias. Sim. Já projetando o negócio. Sim, assim como eu aprendi com meu pai de economizar. E assim, o empreendedor que realmente imprime o ritmo necessário, ele não tem tempo para outras coisas. É só para trabalhar mesmo. É questão de festa, viagem, férias, isso não existe. Mas aí eu queria te interromper nesse ponto, Giovan. Porque se tiver algumas pessoas que ou empreendem há pouco tempo, ou ainda não empreendem, deve estar pensando assim, pô, mas então a vida do empreendedor é muito sacrificada. O cara não se diverte, o cara só trabalha. Quando a gente vira empreendedor, cai uma chavezinha que o nosso divertimento é trabalhar. É pensar sobre o negócio, é buscar negociar oportunidades como essa. Eu falo que é como se fosse um videogame. Sim. Então eu não trabalho, eu jogo um videogame aqui que é a vida de empresário, em que a gente vai descobrindo, vai avançando fases, vai se desenvolvendo. Então o negócio é muito divertido, a gente fica viciado. Fica viciado. Se a pessoa não tomar essa consciência, ela entra ali no modo
trabalho 100%. Mas assim, Giovanni, não tem como separar a vida pessoal de profissional. É assim, é uma vida só, tu vai viver ela de fato. Mas assim, para quem trabalha com a esposa, o esposo, tem aí um desafio um pouco maior, que de fato tem que ter uma maturidade de ter essa separação. Aqui a gente está conversando como diretor, aqui estamos conversando como esposo. Porque o exemplo foi meus pais, porque quase separaram. E aquilo a gente pegou como aprendizado justamente para não repetir, para não chegar a uma separação. Então, economizar sim, sacrifício vai ter, com certeza, mas assim, é um sacrifício por um tempo, não é o tempo todo, não é o resto da vida. Você vai... Giovanni, e qual é o tempo que eu dou? Porque eu vejo pessoas que dizem assim, se até 2 anos não der certo, eu desisto. A questão, meu povo, não é trabalhar até dar certo, até tal data. É trabalhar até conseguir o objetivo. Não é ter uma condição de prazo, e sim de resultado. Eu só vou parar quando eu alcançar aquele resultado e não dar um tempo, porque senão tu vai frustrar. Né? Porque tem coisas que eu hoje, olhando para trás, que aconteceu muito mais rápido do que eu projetava, do que eu imaginava. Fico muito feliz. Mas tem coisas que também não veio no tempo que eu gostaria. E dou graças a Deus por não ter vindo. Porque talvez eu não tivesse maturidade suficiente para lidar com aquilo. E poderia estragar minha vida pessoal. Sim. Então, todas as coisas que acontecem com a gente, eu acredito que é permissão de Deus, sim. E para a espiritualidade é o tempo de Deus, né? Eu acredito muito nisso também, Jovan. Eu acabei percebendo na minha trajetória que eu desenvolvi algumas metas, e quando botava a meta de 1 ano, e quando dava 1 ano, eu não batia. Podia botar no ano seguinte certinho, com 2 anos eu batia. Então eu falei assim, olha, o meu tempo é 1, mas o tempo de Deus ele tá me dando um delay de 1 ano assim pra frente, ó. Então, sim. Mas ele vai me jogando, mas os planos que a gente vai colocando com propósito, com força de vontade, a gente vai realizando. E é isso, né? Porque eu me atrasei 1 ano que eu vou desistir do negócio. Pois é. Então, uma coisa é certa, assim, se você tem meta, você vai alcançar. Nem sempre no seu tempo, mas vai alcançar. Agora, quem não tem meta, é difícil. É quase impossível, porque, na verdade, ele acaba se dissipando, né? A energia da pessoa fica dividindo para várias coisas e acaba não conseguindo. Então, dando continuidade, passei alguns meses economizando, não consegui comprar todas as prateleiras que eu precisava. Eu lembro na época que eu mandei fazer numa metalúrgica lá, aí ele fazia, aí eu comprei uns compensados, cortei e comecei a fazer as primeiras compras. E eu lembro que, por exemplo, cimento, na época a gente trabalhava com cimento, aí quando a gente inaugurou, era só eu e Michele, a gente passou 6 meses, só nós dois na operação, porque não tinha dinheiro para contratar funcionário, né? Aí o pessoal pensa muito assim, tá, João, mas como tu comprou as mercadorias? Na época, como eu já tinha um relacionamento com os fornecedores, eles me conheciam, sabiam da minha índole, da minha competência, disseram assim, vou dar crédito para ele. E, naturalmente, eles pegaram a avalista. Quem foi a avalista? A minha mãe. Que, se caso eu não pagasse, ela pagava. Mas, graças a Deus, nunca precisou. Porque, justamente, uma coisa assim que eu sempre tive em mente, nada resiste ao trabalho duro. Nada. Então, a gente percebia que quando a gente abriu a loja lá, o pessoal abria 8 da manhã, aí a gente abriu 7 da manhã. O pessoal fechava às 6 da tarde, a gente fechava às 7 da noite. E domingo, sábado à tarde, eles fechavam e a gente estava aberto. Domingo, feriado. Eu cansei de ver várias vezes concorrente nosso que ficava de frente. Que tinha domingo que abria, domingo que não abria. O domingo que abria, às vezes dava 9h30, ele fechava, saía com roupa de ir para a praia. Eu ficava olhando aquilo ali, eu digo, meu Deus. E a gente trabalhando e foi criando a clientela desse esforço. Eles percebiam que a gente estava ali
querendo atender uma necessidade, né, que quem trabalha com material de construção está tratando com sonhos, mas também com necessidades, né? Sábado à tarde quebra uma torneira, dá um vazamento, você precisa de uma loja perto. Então, isso nos ajudou muito a ter esse diferencial. Então, depois de 6 meses que a gente contratou o primeiro funcionário, eu botava o cimento na porta da loja, o pessoal dizia assim, estratégia de marketing para ver que tem. Eu digo, não, é porque na hora de entregar, eu que era o vendedor entregador, né? Eu botava na cabeça, eu botava perto, era justamente para dar menos trabalho. Então a gente vendia, na época eu tinha uma saveira, a gente vendia até 5 da tarde, eu ia fazer as entregas, Michele ficava sozinha, né? E era um tempo assim, bem interessante, desafiador, e o pessoal ligava para a loja dizendo que, olha, vocês é muito tarde aí, é perigoso, pode ter assalto, e a gente sempre entregava nas mãos de Deus, porque a gente tinha que confiar, né? Que era o tudo ou nada, né? Eu penso que a gente, como empreendedor, a gente não pode ter plano B. Essa questão assim, tem que ter um plano B se não der certo. Cara, teu plano B tem que ser o plano A, porque se você se comprometer, decidir a dar certo, vai dar certo. João, mas tu tem a fórmula, tu tem o como. Não, o como tu vai descobrindo. Se o teu porquê for muito forte, que eu tinha um porquê muito forte, sim, o como vai aparecer, de um jeito ou de outro, vai vir. E só, João, mas não tem pessoas para me ensinar. Hoje, né, como eu comecei a falar pelo Instagram com pessoas aí do Brasil todo dia chega gente do interior de Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, eles dizendo assim, Giovanni, eu te encontrei porque eu estava buscando algo e vi, te encontrei, foi muito bom. Pois é, tá aí, pessoas do interior, né, lá do sul do país, eu estou aqui no Nordeste, encontro pessoas porque eles buscaram, ou seja, toda vez que o aluno estiver preparado, vai aparecer o professor. A gente conversou muito no começo da leitura. Sim. E assim, a gente tem que ser sincero e honesto que não é um hábito do brasileiro ler. Uhum. Mas com o advento aí do YouTube, dos vídeos... Sim. Cara, se você não gosta tanto de ler, é bom que desenvolva, é muito legal. Sim. Mas tem o vídeo. Tem um vídeo como esse aqui, que é um conteúdo mais rápido, dinâmico, que você tá cozinhando, deixa aí escutando aqui a gente, tá no carro dirigindo... A gente pode aprender muita coisa por vídeo também. E a leitura a gente desenvolvendo aos poucos. Essa tua história aí do empreendedor tem que ter o plano A, fez eu lembrar de um livro que eu tenho, eu não lembro que livro foi, mas ele contava uma história que foi o seguinte, diz que no descobrimento das Américas, teve um navegante que foi lutar contra os nativos na América Central. E quando ele chegou com 1.000 soldados, eles desceram e viram que tinha 10.000 nativos. Aí ele olhou assim, rapaz, de 10 para 1... dá pra gente não. Aí os mil soldados estavam assim, querendo ir embora. O que ele fez? Tocou fogo nos navios. Aí os caras olharam, rapaz, ou a gente ganha ou a gente morre. Só tem o plano A. Só o plano A. E aí no final ele fala assim, olha, eles conseguiram, tal, avançaram na Terra, conseguiram conquistar. Mas é o efeito mental de entender. Esse é meu propósito? Sim. Eu tenho que ir com força. Sim. Eu sei que é muito duro falar para quem está escutando a gente, mas se você é empreendedor e está entre ser empreendedor e fazer um concurso público, faça o concurso público. Sim. Se você está com essa dúvida, já mostra muito que a vida do empreendedor ela não vai te dar essa tranquilidade. Eu digo isso. Tem que ir, então vamos com tudo para cima do nosso sonho. Não, né? Com certeza. O nome disso aí é decisão. Eu acredito que é a decisão que decide o destino das pessoas. Então, e a decisão, se a gente pegar até a etimologia da palavra, ela vem de cessar, de não ter a opção de retorno, que aí dá justamente nesse excelente exemplo que tu deu. A gente tem que decidir. Então, decisão ou vai ou vai. Então, foi o que aconteceu. Eu coloquei, a gente teve vários momentos no começo, né, porque... orçamento apertado. Eu e a Michele, nosso prato principal, né, que a gente levava comida para comer lá no fundo da loja, era stick de frango e carne de hambúrguer, porque era o mais barato, na época era 70 centavos, R$1, para a gente conseguir fechar as contas e avançar. A Michele, toda vez que tem a oportunidade, ela gosta de lembrar uma coisa, dizendo que no primeiro dia
A gente teve lá uma venda, aí o dinheiro arrecadado eu coloquei no bolso, a gente foi para um supermercado e lá, quando chegou lá, eu vi que eu tinha perdido o dinheiro. Isso, tem pouco dinheiro, ainda perde o dinheiro. Mas como a gente tinha aquela certeza que ia dar certo, mas sinceramente não sabia como, mas essa convicção fazia a gente se mover e crescer e ter lucro e reinvestir. Nos primeiros, basicamente, 5 anos, a gente reinvestiu direto. 100% de tudo que a gente ganhava, né? Eu via muitos pares, pessoas, concorrentes, que cresciam um pouquinho e aí compravam uma Hilux. E aí nosso primeiro investimento foi comprar um caminhão. Na época era usado, parcelamos em 15 vezes, mas com aquela convicção de que se a gente colocasse a semente no próprio negócio, ia dar o retorno. Eu vejo que muita gente tem essa dificuldade, infelizmente, de trocar o curto prazo pelo longo prazo. Então, em negócios, a gente tem que sim abrir mão. Sim. Não vai ser por muito tempo, mas é um tempo necessário. Eu faço sempre a analogia da questão do avião. Para ele subir, pegar voo, ele precisa lá na pista lá do aeroporto, ele precisa ter uma certa velocidade para ele conseguir ter o impulso, né? Então, eu faço analogia com o empreendedor, que a gente precisa dessa velocidade, desse ritmo, porque senão vai ficar igual, porque quando o avião não consegue a velocidade, o que acontece? Ele dá a volta e retorna o mesmo caminho. Sim. E vai tentar novamente. Então tem gente que fica a vida toda assim, dando voltas, e nunca decola na vida, porque não dá o ritmo suficiente. Fica achando que vai ter atalhos, e não existe atalhos. Não existe nada fácil. E Giovan, quem tá assistindo a gente, eu aqui, fica pensando assim, cara, mas precisava comer o stick de frango e a carne de hambúrguer? E eu te dou essa resposta. Não precisava. Mas sim, é algo simbólico para essa energia, para mostrar o sacrifício, porque assim, se até na parte do stick de frango ali, que é uma hora do almoço rápido, a gente sacrifica, na hora de trocar de carro, a gente fala assim, cara, a gente pode comprar o caminhão em vez de trocar de carro. Sim. E vai dando o insumo, o fortalecimento, a energia que o negócio precisa. Sim. Não tem fórmula mágica para empreender. Mas eu aprendi, acho que em 2012, 2013, eu fiz o curso do Empretec, e um dos amigos lá que estavam fazendo, ele falou uma coisa que fez muito sentido para mim. Ele falou o seguinte, olha, eu comecei minha empresa tem 5 anos, e nesses 5 anos foi só taca. Agora que ela fez 5 anos, que eu tô ficando tranquilo. Ficando um pouquinho mais tranquilo. Sim, sim. Isso, tranquilo 100% nunca fica. E aí, quando ele falou isso, eu tinha uma outra coisa na minha cabeça que eu lia muito. Falei assim, olha, a taxa de mortalidade das empresas até 2 anos é de 90%, é de 80%. Eu não sei bem essa estatística. Sim. Mas até 2 anos, a maioria das empresas morrem. Isso. Aí eu falei assim, cara, se eu tiver uma empresa, eu preciso deixar ela viva 2 anos. Porque se ela passar de 2 anos, ela segurou. Aí, quando ele falou isso, eu falei assim, vixe, mas 2 anos não resolve não. É com 5 que eu vou começar a ficar tranquilo. E quando a gente chega no 5, diz assim, rapaz, ainda tem risco. É que tu vai vendo estatística. Dá de 5 para 10, quantas sobreviveram? Aí vai. Mas é justamente isso. Aí com essa leitura, o que eu consegui fazer? De 0 a 2 anos, a tua empresa é um bebê. Sim. É um recém-nascido, é uma criança que está sendo alfabetizada. Se nessa fase tu colocar teu filho para trabalhar e gerar sustento, o que ele vai dizer assim? Pai, não consigo. Sim. Pô, quem tá precisando de cuidado sou eu, tu tá botando pra eu cuidar de ti? Sim. Então, de 0 a 2 anos é uma fase que a gente tem que nutrir, tem que passar o sacrifício para a empresa atingir a maturidade. Perfeito. Uma maioridade, por assim dizer. Sim. Então, Felipe, quer dizer que os 2 anos seriam os 18 anos de um jovem? Por assim dizer. Sim. E com 18 anos, o jovem hoje ainda tem que estudar. Vai começar a trabalhar. Então é a hora assim que ele começa a ficar mais independente, sim, mas não é a hora que ele vai te dar a tranquilidade. E aí a gente pensar os 5 anos é uma fase, não, meu filho tá maduro, casou, tá vivendo sozinho, até me ajuda alguma coisa. Sim, desse jeito. Pode ser que seja mais, pode ser que seja menos. Mas eu faço essa analogia pro empreendedor entender, cara, com 2, 3 meses tua empresa não vai te sustentar.
Sim. Até 2 anos de trabalho é suor mesmo, é sacrificando, é ter uma curva de crescimento da empresa assim e do teu padrão de vida mediano. Não crescer proporcional, porque aí você engole a empresa. Pois é, que esse é um ponto muito importante. Como a gente sempre manteve esse ritmo de crescer e guardar, quando aconteceu um episódio bem interessante. Quando a gente estava com 2 anos e meio, o local que a gente tinha alugado, porque aí um fator que a gente alugou porque no bairro Maiobão, aí tem muita gente que diz assim, não, é porque vocês foram visionários, é um pessoal que sabia para onde o mercado está crescendo, que nada, era o único lugar que não pedia o aluguel de calção. Não tinha calção para entrar. Não tinha, os outros todos pediram, e também era muito caro, e esse era barato, para localização era barato. E depois que a gente que entrou para a loja, para operar, que a gente foi entender porque estava tão barato. É porque era um prédio muito, como posso dizer assim, não tinha manutenção, a dona era muito difícil, lá já tinha sido até igreja e não tinha dado certo, porque a mulher implicava demais. Mas todo mundo fala assim, olha, se o ponto não der certo, abre uma igreja. Pois é. Lá até a igreja fechou. Fechou. Aí a gente ouvia muito, vocês não vão dar certo aí não, a gente vai dar certo sim. Então, eu lembro que a dificuldade, porque assim, a gente cresceu, alugou o ponto dela do lado, dessa mesma senhora, que ela tinha, eu acho que uns 5 pontos assim. E aí a gente alugou do lado, alugou em cima, aí tinha, para crescer mais, tinha uma parte principal em cima da loja, que era só o galpão dela, e ela não queria alugar. Isso estava atrapalhando a gente. E teve um determinado dia que a gente chegou na empresa de manhã, e tudo desligado, a gente ligava lá os interruptores e a luz não ligava, e a gente foi ver que tinha acontecido, tinha estourado uma tubulação, que era velha, que aí pegou numa tomada, deu curto e queimou o painel de eletricidade lá. E aí eu liguei para ela, ó senhora, aconteceu certa situação aqui, tá desse jeito, e aí, como que a senhora vai nos ajudar, vai mandar alguém? E ela disse que não, deu um monte de desculpa. E aí teve uma hora que ela desligou, ela pensou que tinha desligado o telefone e não desligou. E eu tava na ligação. E ela falando com alguém do lado lá, xingando. Me chamou, o nome mais bonito que ela me chamou foi de moleque. Eu digo, oxe, eu tô dentro do negócio, tô pagando, tudo em dia. Na hora que eu preciso dela, eu sou o irresponsável, eu sou o moleque. E aí aquilo me deu uma raiva tão grande que aí eu comecei a pensar, eu vou sair desse negócio aqui, eu vou sair daqui. E interessante que de frente, um pouco de frente lá dessa loja, tinha um prédio que é o que a gente está atualmente, 2.700 metros de área construída e mais 3.300 de estacionamento. Aí eu fui perguntar, quanto é o aluguel? Aí a corretora disse, é 39 mil reais. Eita, na época eu pagava 5 mil, né? Somando os aluguéis lá. Aí eu até disse pra ela, eu digo, rapaz, só doido mesmo pra alugar um negócio desse, porque 39 mil é impossível. E tava lá a estrutura já há uns 3 anos, ninguém alugava. Aí eu disse, não, isso aí não tem como, né? Cabeça limitada, aquela coisa. E continuamos trabalhando, passamos alguns meses lá. E aí, como a estrutura era de frente praticamente para a loja, eu ficava olhando assim. E aí veio na mente, eu digo, rapaz, se eu for lá no dono e fazer uma contraproposta, tipo, tu baixa aí o preço por 1 ano e depois reajusta. Fui lá, dei a proposta. Eu disse para ele, ó, eu vou pagar 10 mil nos primeiros 12 meses. Tudo bem? Ele disse, fechado. E ainda pedi 2 meses de carência, 3 meses de carência, para começar a pagar a partir do 4º mês. Aí eu acho que ninguém tinha feito proposta nenhuma, ele disse, é tu mesmo. E passou praticamente 1 ano em construção esse local, porque ele não tava, só tava a estrutura, né? Sim. E eu lembro que aí foi que a gente comprou prateleira para botar lá, financiado, foi o primeiro financiamento que a gente fez pelo banco, para financiar as prateleiras deste local, que ele era muito grande. E aí, quando chegou algumas semanas antes, eles, vem aqui para a gente assinar o contrato. Aí vem outro aprendizado, porque eu tinha feito o acordo verbal. Quando chegou lá, ele disse assim, ó, tá aqui, 39 mil e começa a pagar daqui a 30 dias. Eu digo, não, mas o acordo lembra? Não lembro não. Eu digo, como não lembra?
E aí já estava tudo montado, dívida estava feita. E aí o meio tempo que a gente chegou, ele deu 2 ou 3 meses de carência para pagar 10 mil e a partir do quarto mês 39 mil. E aí eu lembro que a gente nem fechou uma loja para abrir a outra, porque assim, aí tem muita gente que pergunta assim, tu comprou muito mais produtos para passar para essa loja, que a outra loja lá era, sei lá, 10 vezes maior quase, 8 vezes maior. Não, eu peguei a mercadoria que eu tinha lá, mais o estoque e passei para lá. Aí ficava aquele vagão assim, um pouquinho de mercadoria e aquela multidão. Só que na minha mente era muito claro como ia ficar. Aí eu via, chegava representantes que às vezes não sabiam disfarçar e dizer assim, cara, tu é doido, acho que isso aí não vai dar certo. E aquilo eu ficava com uma raiva positiva e dizia assim, eu vou te mostrar, infeliz, que o negócio vai dar certo. E um ponto, a gente voltando àquela conversa da blindagem mental, Giovan, Sim. que eu falo assim, cara, o empreendedor, como prioridade, ele tem que blindar a cabeça dele, tem que desenvolver a mentalidade. Porque, por exemplo, a senhora lá do ponto te escatitou. Deve ter dado uma raiva, deu tudo, eu vou mudar. Só daqui a 6 meses. Aí é mais 6 meses aguentando ela. Sim. E tendo que engolir sapo e tudo. Aí fala com o dono do ponto, tem o viés. Aí o que o cara passa por dentro, se a gente se deixar abater, a gente não cresce. Sim. E aí é essa mentalidade que eu acho que quem tá assistindo a gente, não é o dinheiro em si que a gente precisa ter para começar um negócio. Sim. O principal foco é essa mentalidade. Não adianta aí ter 1 milhão e não tá propenso a lidar com esses desafios. E se você tiver 8 mil, acho que a chamada foi essa, né? 8 mil. No frigir dos ovos, o que você conseguiu juntar para começar o negócio foi 8 mil. 8 mil reais. E a perseverança e a vontade de estar sempre evoluindo esses desafios. Sim, sim. Porque eu até postei no YouTube, aqui no YouTube, e justamente um vídeo desse, até ontem, eu acho que tinha dado quase 7 mil visualizações. Aí o pessoal comentando, mas é impossível 8 mil, é impossível. Então, o que eu tento passar pro pessoal é justamente isso. É a tua mentalidade. Não adianta tu ter 1 milhão de reais e não ter conhecimento, não ter a mentalidade adequada. Vai quebrar. E o contrário é possível, que foi o meu caso. Pouco dinheiro, mas com mentalidade adequada, mais conhecimento, porque tem que ter conhecimento. É conhecimento, né, de mercado, de gestão, como eu quebrei antes, eu fui aprendendo. Então, é isso. Mas eu concordo, né, com essas pessoas que comentaram os vídeos. Sim, sim. É impossível. Se o cara não tiver feito o dever de casa antes, sim, não tiver ter passado por um aprendizado, como tu teve na loja da tua mãe, de apesar de ganhar só um salário, lidava como se fosse o dono da loja. Isso. Então, se você não investiu em você antes, no seu conhecimento, em desenvolver o seu negócio, e não só o material de construção, se você quer vender roupa, cara, tenta aprender, ganha experiência, trabalha para alguém ganhando pouco, mas lida com isso como se fosse seu. Sim. Quando você aprender essa competência técnica do que é o negócio, você fazer isso bem, você realmente comprar a ideia do negócio que você quer, o 8 mil, 5 mil ou 10 mil é detalhe. Sim. Você precisa assim, cara, vou conquistar esse negócio. E a gente começa devagarzinho e vai evoluindo. Sim. Que vai ser fácil, ninguém tá dizendo aqui, viu? Não. Fácil não é. E assim, e varejo nem simples, porque tem negócio que é até simples, mas não é fácil. Varejo é complexo e difícil, né? Então, mas assim, é possível. Essa é a mensagem que eu gostaria de passar muito assim. Sim, é possível. Se você se dedicar, tá aberto a sacrifício, a aprender, porque eu vejo que tem muita gente que às vezes a gente dá um conselho para ela e ela, em vez de tentar entender, ela fica questionando, fica perguntando, né? Ontem mesmo a gente tem um projeto digital agora, né, justamente para donos de material e construção. Aí tem a gestora do projeto e ela me fez uma crítica, né, sobre o meu trabalho em relação à quantidade de algo que eu estava fazendo. E naturalmente na nossa mente a primeira coisa que vem é aquela vontade de justificar, né? Mas é porque aí eu parei e pensei, não, eu não quero que as pessoas justifiquem. Eu disse assim, mas então o que tu quer que eu faça? Onde é que tu pensa? Aí ela deu a opinião dela, aí eu digo, entendi, então vou lá e faço. Porque se a gente ficar questionando na questão de duvidar, tu não vai conseguir pegar aquilo que a pessoa está tentando te orientar, né?
Então tem que ter a mente aberta, sempre ter a mente aberta para o aprendizado, e principalmente quando tu vai tendo alguns resultados, a pessoa tem a tendência de achar que ele tem um toque de Midas, que tudo que ele faz vai dar certo, tudo que ele colocar, que não precisa ouvir ninguém, e a gente está o tempo todo aprendendo com o colaborador, com a equipe, né, com o fornecedor, com gerentes de banco, com amigos, né? Todo mundo a gente está aprendendo, mas tem que ter essa mentalidade. Giovan, então acabamos de ter uma boa conversa sobre a fase inicial, Isso. Que foi essa transição da empresa da sua mãe para você colocar seu negócio. Vamos agora para a fase atual. Vamos. A Ribeiro Home Center. Quem não conhece a Ribeiro Home Center, a Ribeiro Material de Construção, quais as redes sociais? Para a galera que está assistindo a gente agora, já colocar no Instagram. Isso, é Ribeiro Casa e Construção. Então, @Ribeiro Casa e Construção, você vai lá no Instagram, dá uma olhada lá na fachada, no estoque, nas pessoas que trabalham lá, que já é resultado, é fruto dessa história que a gente acabou de comentar. Sim. E também tem no YouTube, né? Dos conteúdos que você faz para empresários de material de construção. Isso, tem o meu YouTube, Giovan Ribeiro 1, assim como no Instagram, você vai ver um pouco disso que há um ano atrás eu comecei essa ideia de falar, porque eu comecei a falar com dono de material de construção. Eu tinha uma necessidade pessoal assim de compartilhar a ideia. Então, no mercado local, eu não consegui. Talvez que eu não conheci pessoas que eu pudesse, mas o que eu conheci não consegui evoluir. Então, eu comecei a compartilhar algumas ideias e vi que essa mesma necessidade minha existia no Brasil todo. Isso acabou se conectando. E, de certa forma, como eu gosto, de fato, de passar aquilo que eu conheço, como eu falei no início, porque é uma forma também de eu aprender, eu decidi ensinar donos de material de construção, e tem sido uma experiência muito, muito interessante, assim, uma troca, ver o crescimento de pessoas que estão passando por aquilo que eu passei, e é super interessante. Eu tenho meus mentores e, de certa forma, eu estou sendo mentor de algumas pessoas para que ele erre menos, né? De errar vai errar, mas pode errar bem menos. O aprendizado, ele é um exercício de humildade, né? Acho que tanto eu quanto você, eu tenho vários mentores que eu acompanho, que eu compro cursos, e eu tô ali humilde para aprender com eles. E na fase de vida que eu tô hoje, se tem pessoas que falam assim, pô, a trajetória do Felipe foi legal, deixa eu aprender com ele. Sim. Que no caso do Giovan, que já passou pelo não ter a empresa, montar a empresa do zero, desenvolver um negócio pequenininho, passar pro home center. Sim. Então tem muita gente que tá em cada etapa dessa que pode aprender com tua história e economizar dinheiro, ganhar mais dinheiro mais rápido do que estaria errando e aprendendo sozinho. Não, com certeza, porque na jornada a gente perde muito dinheiro e deixa de ganhar, né? Deixa de ganhar por não ter as habilidades de venda, de relação com o cliente, de fidelização, e perde muito por questão de contábil, fiscal. A Odus aqui é uma empresa excelente para se orientar, porque muitas das vezes, que isso eu falo muito para o pessoal, cara, quando for contratar uma empresa, principalmente contabilidade, fiscal, jamais vai por preço, porque é a economia mais burra que o empresário pode fazer. Sim. Eu vou economizar uns 200, 300, 500 reais que seja. Se você pegar um mau profissional, você vai pagar muitas multas. Eu tive maus profissionais, né, por falta de conhecimento, onde eu paguei multas que chegaram até perto de 800 mil reais. Nossa Senhora. Dessa jornada. Então, é super interessante você estar cercado de pessoas, de profissionais que realmente sejam qualificados. E, naturalmente, toda a qualificação ela exige um preço. E eu te garanto, assim, com toda a convicção, que aquele preço que a gente paga pelo conhecimento, pela habilidade das pessoas, é infinitamente mais barato do que tu pode perder. Então, o empreendedor ele tem que estar focado, entendendo como ele pode ganhar mais e como ele pode deixar de gastar por coisas desnecessárias, despesas e custos. Isso é com logística, isso é com todas as áreas. Imposto. Imposto é um negócio assim, Giovan, mas eu não tenho conhecimento. Cara, você não precisa ter o conhecimento do contador, mas você precisa ter um conhecimento de contabilidade gerencial. Sim. Né? Saber quanto paga, como paga, né? Sim, não precisa fazer. Isso, sabe?
veio para analisar se tu tá ganhando, se tu tá perdendo, se tá empatando. Porque se tu não sabe o teu resultado, é como se tu estivesse jogando futebol no campo sem trave. Chuta, se fez gol ou não. Tá correndo, tá suado depois de 30 minutos. E aí, tá ganhando, tá perdendo? Não sei, eu tô correndo, tô suando. Gostei muito dessa analogia, eu vou usar em outros podcasts, viu? É super interessante. Então, porque tem muita gente que diz assim, qual é o teu valor? É foco no resultado. Beleza. Qual a tua margem EBITDA? Que é isso? Que é esse negócio de EBITDA? Moço, se tu não sabe nem as regras do jogo, tu não tá jogando. Né? E também eu gosto muito de fazer um paralelo entre times de futebol da Série C e Série A e Série Mundial. Né? Tem empresários que eles se comportam como Série C. Ele treina como Série C, ele trabalha como Série C e quer ter o rendimento, o ganho do Série A, de Liga Mundial. Então, por mais que você esteja na Série C, como eu iniciei, vamos dizer que o primeiro passo ali é a C, você tem que jogar o jogo de Série C, mas com cabeça Série A. É jogar como se fosse valendo, porque desde o primeiro dia, a minha forma de vestir, de falar, de comunicar com os clientes, com o fornecedor, sempre foi o mesmo. Eu via muito no meu segmento, por ser um segmento muito tradicional, às vezes tu encontra o dono de bermuda, em pleno expediente. Negócio de bairro, aí o cara mistura. Tá na porta, várias vezes. A gente tá lá na dinâmica de organizar a loja, 4 horas da tarde, aí eu tô organizando alguma coisa na porta da loja, aí eu via lá os concorrentes sentados, batendo papo, de chinela, de bermuda, aí olhando assim, olha só, aí na minha cabeça veio, Série C, o cara tá de Série C, e o mercado, seja o varejo de material de construção, como todos os mercados, existe mercado para todo mundo, mas o mercado ele não vai ser de todo mundo, porque depende da tua atitude, porque o que eu aprendi nesses anos todos, que o meu maior e único concorrente sou eu mesmo. Sim. Eu não brigo com rede X, que tem 20 anos, 100 anos, 40 anos, eu não concorro com eles, eu concorro comigo mesmo, porque tudo que pode levar meu negócio a crescer, ele está nas minhas mãos. Por exemplo, teve mudança agora de presidente, de governador, dane-se, porque não é o presidente que vai treinar a tua equipe, não é o presidente que vai estar melhorando teus processos, não é o presidente que vai estar atendendo bem o teu cliente. Tudo que faz o teu negócio ter sucesso está nas tuas mãos, não está na mão de ninguém. Eu comecei em 2014, eu estava esses dias puxando as notícias de 2014, eram as piores possíveis, o Brasil vai se acabar, e vai ser péssimo, e sempre esteve ruim, está ruim e sempre vai estar ruim. Mas nós podemos mudar a realidade da nossa família, da nossa empresa, do nosso bairro, da nossa cidade. E se cada um faz sua parte, acaba tendo um país próximo. Mas não tem a ver com política, com economia, tem a ver com a gente mesmo. É partir da nossa empresa, da nossa casa. Então, se as pessoas tiverem essa consciência, eu acredito que vai ser bem interessante. Giovan, vamos falar agora do estado atual da empresa, do resultado dessa trajetória, mas eu queria que tu focasse para a gente os desafios de gestão, Sim. de gerir uma empresa desse tamanho. Sim. E aí a gente vai falar de habilidades comerciais e de marketing, vamos falar também de habilidade de gestão de pessoas, de meta, de meritocracia, como é que é o Giovan hoje, depois desse desenvolvimento, dessa trajetória toda, de sucesso, de crescimento, de sair de um patamar da Série C, isso. Tá na Série A buscando a Liga Mundial, buscando a Champions League. É isso aí. Não, muito bom. Então, a analogia que tu fez de bebê, adolescente, jovem, adulto é perfeita. E eu vejo que em relação à gestão, a gente tem esses ciclos de verdade. Um dos primeiros aprendizados que eu tive, né, trazendo para hoje, é de entender que o resultado não vem por mim, e sim pelo um time, né? E esse time, muitas das vezes, né, a gente como empreendedor fica pensando assim, se eu tivesse fulano de tal empresa, ou se eu tivesse um cara super qualificado,
ele viesse aqui, ser o gestor da minha empresa, resolveria tudo. Só que não. Porque o que acontece? A cultura, o jeito, as particularidades do negócio, só nós, empreendedores, nós, fundadores, diretores que estamos à frente, que vamos entender. Tem coisas que não dá para terceirizar. Então, o aprendizado que eu tenho hoje é que eu preciso garantir a cultura da minha empresa através dos valores. Eu tenho que colocar, seja pela comunicação, pelo exemplo, mas principalmente focar em atrair gente certa para o meu negócio e desenvolvê-los para que eles tenham resultado e para que eles não precisem ir para o mercado atrás de outras oportunidades, porque a oportunidade existe sim na minha empresa e a gente tem criado um plano de carreira para que as pessoas visualizem. Se elas quiserem se aposentar na empresa, elas vão se aposentar, se quiser crescer tranquilamente, mas vamos dizer assim, o desafio foi justamente esse, entender que eu preciso desenvolver times, preciso a todo tempo entender que eu preciso de um método de gestão, né? Isso é fundamental, tem que sim estar estruturado, pensar as caixinhas do financeiro, do marketing, do TI, operação de loja. Eu preciso organizar isso, criar meta para tudo, porque eu não acredito em negócio sem meta. Se tu não tem meta, tu não vai ter processo para alcançar, porque se tu não tem meta, de fato não precisa de processo, só precisa ir tocando. E, né? e fazendo o equivalente, Odus vem de método, Olha aí. que é meta e caminho para atingi-la. Então, Odus é o caminho que a gente pode ver que é o processo, Perfeito. é o passo a passo. Então, tudo é começado de uma meta. Se tu tem meta, tu vai precisar justamente de um caminho para chegar nessa meta. Isso justamente é o método de trabalho, da gestão. Porque muita gente que entra no negócio, ele era um vendedor de loja de material de construção. Aí abre uma loja, agora recentemente eu estava falando com alguém do interior de São Paulo, salvo engano, e ele dizendo, eu era um excelente vendedor lá, estou 6 anos aqui na loja patinando, eu não consigo evoluir, há 5 anos é o mesmo faturamento, porque a cabeça dele está de vendedor, sim, não está de gestor. Que foi aquela fase que você quebrou o negócio da financeira, né? Perfeito. Perfeito. João, então tu já sabe tudo 100%? Não, ninguém sabe tudo. Mas se a gente tiver a mentalidade de sempre estar buscando, não tem quem segure, não tem limite, né? Sempre crescendo. Só vai mudar a velocidade. Isso. Então, assim, cara, se eu sempre estiver buscando, sempre estiver aprendendo, vou ser 1% um pouquinho aqui, um pouco maior numa outra fase, mas é não parar, né? Não parar. Essa é a questão. Quem chegou... A diferença de quem chegou para quem não chegou tá no desistir. E esse desistir parece um negócio um trivial. Mas, assim, lógico, gente, desistir é muito mais fácil. Né? Tu não vai ter dores. Mas a questão na vida, a gente vai escolher as dores que a gente vai passar. Ou a dor da disciplina, do sacrifício, ou a dor do arrependimento. Eu particularmente, eu enxergo assim no meu mercado, um mercado imenso. Ele é muito pulverizado, né? Não tem grandes redes, assim como supermercado, farmácia, pet shop, não tem. Então, eu vejo daqui a 10, 15 anos sendo um mercado que vai sim crescer mais ainda, vai se profissionalizar, tem um prêmio muito grande dentro dele. E eu entendo que quanto mais rápido eu vou, maior é o prêmio, né? E mais cedo eu vou ter esse prêmio. Então, as pessoas precisam ter essa clareza, precisam ter a visão, que eu vejo muita gente desanimada. Eu particularmente eu fico pensando, cara, se eu tivesse mais tempo no dia eu ia fazer mais coisas, né? Que eu acordo 4h30 da manhã. E aí eu posto nas redes sociais lá, 5 horas eu tô lá na academia. Aí o pessoal, mas como? Cara, é decisão. É decisão, porque se tu for atrás de desculpa, sempre tu vai ter uma desculpa. Sim. Sempre. Então, a gente precisa ter essa visão macro, a visão de onde quer chegar. Esse aí é um fator fundamental. Agora, início de 2023, a pessoa precisa entender, cara, quando chegar em dezembro, quanto é que eu quero ter de faturamento, de lucro, de caixa, tudo bem claro, desenhado, criar estratégias. Giovanni, mas eu não sei todas as estratégias. Cola com quem sabe, com quem já passou por isso. Inspira a gente um pouquinho então aí nos próximos passos da tua empresa, do sonho grande. Ótimo. Nosso sonho grande,
para os próximos anos é abrir, porque hoje nós temos 2 lojas, além dessa que é a principal, né, a matriz, a gente tem a filial, né, numa loja de 400 metros quadrados, e a gente quer abrir mais 98 lojas. Nosso número inicial são 100 lojas. A gente está reformulando o modelo de negócio. Giovana, nessa hora aí, quem está assistindo a gente pensou assim, esse cara é doido. Como é que quer sair de 2 lojas para 100? Pois é, e eu posso falar com toda a convicção. O trabalho que tu vai ter em 100, possivelmente ele é menor do que o trabalho em uma. Por quê? Porque quando tu vai crescendo, vai formando redes, times, tu vai ter pessoas que vai fazer o trabalho contigo. Sim. Porque tem muita gente que acha que... Eu conheço muito dono de material de construção que tem há 15 anos, nunca tirou uma férias. Digo, rapaz, é impossível. Trabalha mais do que o cara de uma rede de 100, com certeza. Pois é. Então, ter essa visão que quanto mais você cresce, mais você vai ter a possibilidade de estruturar equipes que vão tocar o negócio. Pessoas que também têm um sonho que tu tem, mas não querem abrir um CNPJ, querem estar ali contigo, empreendendo contigo, né? Então, a visão de longo prazo aí são 100 lojas. A gente vai... mais à frente, a gente está estudando o formato de franquias e quando tiver mais acabado aí o projeto, a gente vai estar divulgando, mas a gente tem esse projeto de crescer a nível de Maranhão, Nordeste e Brasil como um todo, né? Perfeito. Tu fez eu lembrar a questão da gestão de uma empresa grande, de uma empresa pequena. A gente tem um amigo que ele trabalha na Ambev já há muito tempo, cargo gerencial lá, e ele estava dando umas dicas de gestão pra gente. Sim. E eu e meus sócios reclamando muito com ele. Cara, a gente tem aqui um problema de comunicação para fazer que as informações fluam melhor, que estejam todo mundo ciente. Aí ele falou assim, é verdade, né? Imagina uma empresa aí que nem a Ambev que tem 50 mil funcionários, como é que isso funciona lá e não funciona aí? Pois é. Aí joga a gente assim, tá faltando gestão pra gente fazer esse negócio acontecer. Mas os problemas são iguais em todos os portes. A questão vai ser a nossa habilidade de lidar com aquilo. Isso. E a gente vai aprendendo no caminhar. Isso aí aí como você falou no início, aí precisa desenvolver uma rotina. Rotina, hoje, por exemplo, minha rotina de leitura, né? Eu leio logo quando eu acordo, né? Leio a Bíblia, leio livros, geralmente livros de negócio, livros de desenvolvimento pessoal, e alguns livros espirituais também. De 1h da tarde a 2h da tarde eu separo também para fazer leitura da Bíblia, de livros, e antes de dormir. Então, eu tenho minha rotina. Eu não tenho aquele negócio, metas de páginas por dia. Não, é a questão do hábito em si, de sempre estar buscando, porque tu está lendo ali e aí tu vai encontrando respostas. Então, que tipo de livro eu leio? Aquilo que eu tiver necessidade no momento. Às vezes eu estou com um problema no meu casamento, um exemplo, fazer um paralelo da parte pessoal. Eu compro um livro sobre relacionamento. Eu vou pesquisar para me resolver. Então, hoje a gente tem praticamente tudo disponível, né? Na internet, nas livrarias, mentorias aí. Então, é uma questão de se movimentar de acordo com a sua necessidade, sua dor. Qual a sua dor? E colocar no papel, porque se você não anotar, deixar visível para você entender o que você está buscando, o que falta, vai se perder. Eu sou a pessoa assim que anoto tudo. Tem rascunho, tem bloco de nota, eu sou a pessoa que anota, porque preciso de direção. Perfeito. Preciso ter direção. Então, Giovan, estamos aqui. Quem está com a gente até agora, ou quem ainda vai assistir esse podcast, curta nossa página, siga, se inscreva no canal. Não deixe também de conhecer as redes sociais da Ribeiro Home Center. Repete aí o Instagram. Ribeiro Casa e Construção. Ribeiro Casa e Construção. E obrigado à audiência de vocês a estarem até aqui. Para mim, foi um grande aprendizado. Espero para que vocês também vejam outros vídeos aqui do podcast. E muito obrigado, Giovan, por estar aqui com a gente, por compartilhar essa história. Desejo mais sucesso ainda para a Ribeiro Home Center e para as pessoas que vão acompanhar essa trajetória dos empresários que estão aprendendo contigo sobre material de construção. Eu que agradeço, espero ter contribuído e é uma grande inspiração estar aqui compartilhando e muito obrigado. E tem uma novidade, a gente colocou aqui que ao vivo, a gente entregar uma lembrancinha que eu acabei de... Legal. Uma caneca nossa com a mensagem. Obrigado. Essa caneca oficial aqui do Odoscast. Opa. A gente fala que a intenção do Odoscast é trazer o conhecimento do empresário ludovicense
A gente quer buscar gente de fora, de outros estados, de outros países. Sim. E aqui perto da gente tem referências, você empresário de São Luís, que, cara, entrando na network, conversando comigo, com o Geovan, com outros empresários, a gente consegue aprender bastante. Sim. É ter humildade de aprender com todo mundo, se colocar à disposição, porque às vezes a gente fica preso no nosso negócio, né, solitário. A gente falou que o empresário é o lobo solitário, ele tá ali, ele não tem chefe, ele tem que se gerenciar. Então, quando você cria uma comunidade, um ciclo de amizade, a gente consegue aprender. E acompanhe o nosso podcast semanalmente, que a ideia é trazer empresários ludovicenses que mostram essa garra, determinação e vem crescendo. Perfeito? Muito obrigado e até logo.